A verdade é fogo, é para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe o seu like, ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando seus amigos a se inscrever no canal, compenetrem-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo de divinistas em sua cidade e participem. Vamos apresentar mais um boletim ou um condensado doutrinário que está sendo lido nos grupos divinistas nesta semana, nas orações em conjunto. Faremos alguns comentários sobre o boletim e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim fala sobre o personagem Jesus, mas o Jesus inventado pelos clericalismos, os traidores da doutrina de Deus, corruptores dos ensinamentos divinos, enviado por ele princípio sagrado a nós, os teus filhos, para esclarecer das verdades divinas, das leis universais que são perfeitas e imutáveis como o próprio Deus, para que os filhos dele fujam do ignorantismo, das traições dos rabinos de todos os tempos, os padres corruptores, os profissionais religiosos que não trabalham, não fazem nada e vivem do suor alheio. O Jesus perdoador de pecados nunca existiu. Esse Jesus foi inventado para que a humanidade dobrasse os joelhos diante dos padres e assim ficassem dependentes e ignorantes, para que não descobrisse a verdade, porque se assim o fizessem, com certeza tiraria deles o sustento, que é o dinheiro ou o dízimo, ou tanto também as ofertas de que vivem à custa do suor alheio. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Fujam do Jesus falsificado pela besta e o falso profeta, previsto no capítulo 13 do Apocalipse, e surgidos no ano de 313, na cidade dos 7 montes. E vos livrareis do dilúvio de fogo, a vir antes do findar do 2º milênio. Jesus e João Batista foram nazireus, essênios e profetas, videntes ou médiuns, jamais padres traidores da lei de Deus, dos dons distribuídos a seus filhos, e dos santos anjos, os espíritos mensageiros de Deus, entregadores de ensinos e graças. O dilúvio de fogo, a vir antes do findar do 2º milênio, foi previsto por Jesus em Mateus, capítulos 24 e 25, e pelo Apocalipse, capítulos 17, 18, 19 e 20. Quem irá deter o rigor da justiça divina contra os traidores de Deus, Moisés e Jesus? Portanto, os traidores da lei de Deus, dos dons de Deus, dos anjos ou espíritos mensageiros de Deus, eis a doutrina de Deus, que a besta e o falso profeta vivem atraiçoando, de 313 para cá, criando terrível karma negativo, produtor do dilúvio de fogo, e tenha na consciência que nenhuma obra doutrinária que fale em Deus, Moisés e Jesus deve ter fundamento fora deste divino documentário bíblico, sob pena de ter que responder até o último ceitil. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11.
Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engolos ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres, ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. Supremo documento, o Código de Conduta para o Mundos e Humanidades. Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus e não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidades. Não sairás da lei até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres? Ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Adentrem agora o conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia, e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnado, e o faça pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinistas ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo portagem mortífera não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica.
Observem o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas, e a outro as interpretações. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2:4. Antigamente em Israel, ainda alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9:9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12:10. Na lei de Deus, nos dons de Deus, nos santos espíritos mensageiros, não há que justifiquem parasitismos profissionais, clericais ou quaisquer outros. Há no planeta lugar para encarnados e desencarnados, imundos cleros e ismos, livreirismo dolosos, etc. Mas não há lugar para o divino documentário, o que ensina como Deus ordena viver. E quereis, filhos de Deus, fugir de sofrimentos? E quem são os traidores do divino documentário? Aviso: mais de 250 pessoas escreveram sobre João Batista e Jesus, não apenas 4. A besta corruptora adulterou e bastante texto do Novo Testamento para se impor a reis, povos e nações, como bem adverte o Apocalipse, capítulo 13, que iria acontecer e aconteceu. E tudo será pago até o último ceitil, como devem ler no Apocalipse, capítulos 11, 12, 14, 19, 21 e 22. Deus, Moisés e Jesus mandaram e manda estender a doutrina da lei de Deus, das graças mediúnicas e dos anjos ou espíritos a todo o povo ou a toda a carne ou humanidade. Mas tudo gorou, fracassou, por causa da besta e do falso profeta, 2 imundos cleros. A besta é a Igreja Católica Apostólica Romana e o falso profeta, o protestantismo, que de Bíblia nas mãos blasfemas contra os dons do Espírito Santo. Quem fez fracassar o que Deus prometeu no capítulo 11 de Isaías, o profeta vidente ou médium? E tamanha traição deveria ficar impune? E por vir do planeta e da lotação humana, não conta no programa divino, bíblico ou profético? Até Jesus, Deus entregou o código de comportamento, não tudo sobre a verdade absoluta, e fez Jesus vos informar. Tenho muito para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. O Evangelho eterno de Deus, absoluto, divinismo, só veio a ser prometido no Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. E com o livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas, Deus restaura o que entregou por Moisés e Jesus, e entrega o Evangelho Eterno, o absoluto, prometido em Apocalipse 14, de 1 a 6. Ele contém a divina síntese, chave iniciática total. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total. O espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino monismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas,
contém todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas o Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Crisna e Pitágoras. Jesus viveu o personagem confundível, de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o espírito filho ter meios de agir no cosmos, ou matéria. Com a autodivinização do espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmos. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. O dilúvio de fogo não deixará de trazer o prometido no capítulo 21 do Apocalipse, e os que sobrarem realizarão como Deus promete em Isaías capítulo 11. Estudem e vivam como a oração dos divinistas ordena. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça, ó sagrado princípio, de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar, perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Quando aprender a ficar com Deus, sua justiça, seus divinos dons, seus 10 mandamentos, seus anjos ou espíritos mensageiros, acabareis com o cataclismo da natureza e dilúvios. Entreguem essa divina mensagem aos filhos de Deus, Espírito da Verdade. Assina o boletim Oswaldo Polidoro, Princípio Sagrado, em sua última encarnação neste planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal com as leituras semanais dos boletins. Pedimos que acompanhem os vídeos até o final para ficar por dentro das verdades divinas. Na última semana, por problemas técnicos, não podíamos apresentar o boletim, mas hoje, graças a Deus, voltamos a apresentar os boletins semanais, como é de praxe. Que Deus abençoe e que Deus pague a todos. Fiquem todos nas bênçãos divinas até a leitura do próximo boletim. Que Deus pague a todos.